Esse vídeo vai ser dedicado a expressões numéricas dos números naturais. Então, as expressões numéricas. Essas expressões, elas têm algumas regrinhas que devem ser obedecidas. A principal regra tem a regra principal, ou seja, você vai ter que seguir essa aqui obrigatoriamente primeiro, e tem a regrinha secundária. A regrinha principal é quanto ao agrupamento entre, nessa ordem, colchete, parêntese, colchete e chaves. Ou seja, se aparecer esses três aqui, você vai ter que dar preferência primeiro aos parênteses, depois aos colchetes, por último às chaves. A regra secundária é uma regra de operações. Então, você vai ter que dar privilégio primeiro às potências e raízes, às multiplicações e às divisões, e depois as adições e subtrações. Primeiro as potências e raízes. O que isso quer dizer? Você vai dar preferência ao que vier primeiro, entre a potência e a raiz. Isso vai ter privilégio sobre as multiplicações e divisões. Se aparecer primeiro uma multiplicação e depois uma divisão, você faz primeiro a multiplicação, depois divide. Se aparecer primeiro a divisão, você faz primeiro a divisão, depois multiplica. E por último, as somas e subtrações. O que aparecer primeiro entre somas e subtrações, você resolve, é o que vai prevalecer, né? Você vai resolver o que vier primeiro entre a soma e a subtração. Essa aqui é a ordem de preferência, ou seja, você vai resolver primeiro essa, depois essa, depois essa. Então, as regrinhas das expressões é isso. Se você não seguir essas regrinhas, você vai cair em algumas pegadinhas. Então, tem que ter muito cuidado. Então, vou fazer aqui um exemplo. Primeiro, um exemplo mais simples. A gente pode pegar aqui o 8 mais 2, que multiplica 3 mais 18 dividido para 9. Se você não tem experiência em fazer expressões numéricas, siga obrigatoriamente as regrinhas. Com elas você vai ganhando agilidade e depois você vai se sentindo mais seguro para fazer operações sem seguir essas regrinhas necessariamente. Então, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a regra principal, a gente tem que olhar se tem alguma forma de agrupamento, de colchete, chave, parêntese, e tem o parêntese aqui. Então, a gente tem que resolver primeiro o que tem dentro do parêntese, mesmo que seja uma soma, mas a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parêntese, por ser uma regrinha principal. Então, você vai ter que resolver primeiro essa soma, 8 mais 2, 10. E você já fez essa conta, então você repete o restante da expressão. Agora, a gente vai ter que resolver, não tem mais agrupamentos, então vai ser regrinha de operação. Como é que é essa regrinha? A gente pode até dizer assim, você resolve primeiro o que aprendeu por último. Então, vai ter aqui uma multiplicação, uma divisão. Apareceu primeiro a multiplicação, vou resolver primeiro ela. Então, 10 vezes 3, 30. Já resolvi essa multiplicação, eu posso resolver essa divisão. Então, 18 dividido para 9
2. E agora, eu resolvo minha conta. 30 mais 2, 32. Para quem não tem tanta experiência, é bom a resolução nesse modo aqui de pirâmide. Tudo bem? Você vai linha após linha, escrevendo a resposta da linha anterior. Vamos fazer outro exemplo. Esse aqui. 2 elevado à quinta, menos 5 elevado a 2, mais 9 elevado a 0, menos, abre parêntese, 0 elevado a 9, mais 8 elevado a 1, dividido por 1 elevado a 8, fecha o parêntese, mais 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao quadrado. Calma, é grande, mas é só seguir essas regrinhas aqui. Passo a passo, a gente consegue terminar essa conta. Então, primeiro a gente vai olhar as regrinhas principais. Tem parêntese, colchete ou chave? Tem aqui. Então, você vai ter que resolver primeiro o que está dentro desse parêntese. O que está dentro desse parêntese, a gente vai ter que aplicar a outra regrinha, a secundária. A gente vai resolver primeiro as potências e raízes, depois as multiplicações e divisões, depois as somas e subtrações. Então, vamos lá. Aqui eu tenho potências, né? Não tem raízes. Tenho só potências, né? Potência, soma, divisão. O que eu tenho que resolver primeiro é as potências. Então, eu vou ter que repetir todo o resto que não está dentro do parêntese. 2 elevado à quinta, menos 5 elevado ao quadrado, mais 9 elevado a 0, menos. Abre parêntese, e agora eu já vou começar a resolver o que está dentro do parêntese. Isso é uma potência, isso é uma potência, isso é uma potência. Vou resolver as potências. Então, 0 elevado a 9, 0. Qualquer número elevado a 0 elevado a qualquer número é 0. Mais 8 elevado a 1 é 8. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é 8. Dividido por 1 elevado a 8 dá 1. Por quê? Vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso ainda vai continuar sendo 1. Fecha o parêntese e repete o resto. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Então, ainda tem o parêntese. Então, eu tenho que resolver o que está dentro do parêntese. Vamos lá. Primeiro, você tem que resolver, dentro do parêntese, você tem uma soma e tem uma divisão. O que você tem que resolver primeiro é a divisão. Divisão. Né? A divisão está acima da soma. Então, você tem que dar prioridade à divisão. Então, você vai primeiro dividir o 8 para 1. Então, 8 dividido para 1 dá 8. Você faz essa divisão, dá 8, mais 0. Então, você pode fazer logo esse mais 0. 8 dividido para 1 dá 8. Quando você somar com 0, continua sendo 8. Você resolveu tudo que estava dentro do parêntese. Então, não há mais necessidade de escrever esse parêntese. Então, você vai escrever todo o resto da conta. Vai colocar a resposta do parêntese. Não precisa mais escrever o parêntese. Você já terminou a conta. Menos, ó, daqui. O 8 aqui, né? A resposta de dentro. E repete o resto. Mais 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Agora, não tem mais parênteses, então você vai ter que seguir sua regra secundária. A regra secundária vai dizer primeiro se potências e raízes, você tem que olhar. Tem realmente potências e raízes, tem várias, então você vai ter que resolver elas, as potências. Então, 2 elevado à quinta, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 fatores. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E a resposta de 2 elevado à quinta. Menos 5 elevado ao quadrado. É só 2 fatores de 5. Então, é 5 vezes 5. 25.
Qualquer número elevado a zero é 1. Então, não importa se é o 9, se é o 5, tanto faz. Qualquer número que for elevado a zero vai dar 1. Esse aqui repete, eu não vou fazer isso aqui porque não é uma potência. Mas, esse aqui é uma potência, ó. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. São 3 fatores de 2. Que multiplica 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, agora, não tem mais potências, só tem multiplicações, somas, subtrações. São só essas operações que tem aqui. Então, quem prevalece é a multiplicação. Então, você vai ter que resolver primeiro as multiplicações. Então, você repete tudo. 32 menos 25, mais 1, menos 8, mais. Você vai ter que fazer essa multiplicação. Então, 8 vezes 4, 32. Agora só tem somas e subtrações. Então, você pode ir fazendo o que aparecer primeiro. Você vai fazer aqui. Você pode fazer na ordem que você quiser. Então, você faz, por exemplo, 32 menos 25 vai dar 7. Mais 1, 8. Menos 8, 0. Mais 32, a resposta final é 32. Tudo bem? Então, para expressões numéricas, eu decidi fazer uma aula de exercício e colocar aqui as regrinhas.